Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula aqui de Topografia 4. Eu sou o Guilherme e nessa aula aqui a gente vai falar sobre nivelamento de precisão muito alta. A gente tem esse assunto bem extenso lá na apostila, vocês podem abrir lá e dar uma olhada. O que eu vou passar aqui é mais um resumo, os pontos mais importantes do que tem na apostila. Então não deixem de olhar a apostila e dar uma olhada nesse assunto lá pela apostila, que lá vai ter alguns detalhes a mais do que eu vou passar aqui na aula. Primeiro, como sempre, vamos começar aqui pelo conceito. O conceito de nivelamento de precisão muito alta, ele corresponde a trabalhos realizados com níveis de precisão muito alta. Isso é definido pela norma, o que seria um nível de precisão muito alto. A norma que eu digo é a nossa NBR 13133 de 94, e de acordo com essa nossa NBR, eu fiz um recorte dela aqui do ladinho, os nivelamentos de precisão muito alta são nivelamentos que utilizam os níveis, que são os equipamentos com precisão muito alta, da classe 4 aqui embaixo. Nível de precisão muito alta, ou seja, os níveis que têm desvio padrão nominal aí, maior ou igual a mais ou menos 1 milímetro por quilômetro. Algumas aplicações em que esse tipo de levantamento é empregado. Então, o primeiro item aqui a gente tem medições de controle vertical, que seria medições de controle de recalque, O que é o recalque? São movimentações verticais das estruturas, Eu fiz aqui, por exemplo, um muro, ou pode imaginar aí um prédio, se esse prédio ele tiver tendo alguma movimentação, alguma suspeita de movimentação vertical, é possível fazer o controle dessa movimentação, Então a gente instala o equipamento aqui em um local onde a gente sabe que não sofra influência dessa movimentação que está acontecendo aqui, e aí você faz medições frequentes, a cada uma semana ou a cada dia, dependendo da situação, vai precisar ser feita essa análise aí, a cada determinado tempo você vai fazer uma medição do mesmo ponto, e aí você vai conseguir determinar se esse mesmo ponto ele está se movimentando na vertical ou não. Isso seria controle de recalque, Como eu falei no começo, lá na apostila a gente tem mais detalhes sobre essa atividade aqui especificamente. Algumas outras aplicações na construção civil se utiliza esse tipo de levantamento, e na mecânica de precisão, que seria a topografia industrial. O que é a topografia industrial? É basicamente a instalação de máquinas, de indústrias, de linhas de montagem, onde você precisa que vários equipamentos diferentes eles fiquem exatamente alinhados, eles tenham uma determinada diferença altimétrica entre eles, e essa diferença altimétrica ela tem um limite muito pequeno para uma variação que ela pode sofrer. Então essas indústrias elas vão funcionar bem, essas indústrias que são em linha de montagem, elas vão funcionar perfeitamente se as máquinas estiverem montadas exatamente alinhadas. Se existir algum desalinhamento, alguma variação ali no alinhamento vertical entre uma máquina e outra, daí o equipamento já não vai mais funcionar, o conjunto não vai mais funcionar como planejado. E por isso que se exige tanta precisão assim para esses tipos de atividades aqui. Beleza, então a metodologia utilizada, quando a gente fala de nivelamento de precisão muito alta, na prática, o levantamento ele vai funcionar exatamente o levantamento como a gente tem feito até agora. A gente fez aí práticas de transporte de RN, práticas de circuito, então várias práticas de nivelamento utilizando níveis e miras, ou níveis e réguas, e a técnica, o levantamento em campo, a prática de campo lá é basicamente igual. A grande diferença do levantamento de precisão muito alta é que é empregado mais rigor em todas as etapas do trabalho. Então, cada etapa que você for fazer, ela vai ter um rigor, ela vai ter um procedimento específico para que se eliminem qualquer tipo de erros ali que você possa ter no caminho. Então, primeiro, todas as medições são registradas em cadernetas apropriadas de forma clara, ordenada, completa, precisa e impessoal. E o segundo aqui, confecção de croquis dos detalhes a representar, com indicação dos pontos visados e medições complementares. Esses dois primeiros pontos aqui, eles visam
eliminar os erros de anotação, né? Então tem um procedimento para como você fazer a anotação. Você vai ter uma caderneta apropriada para isso, você não vai anotar numa folha qualquer, né? Vai ter uma ordem específica para você anotar, vai fazer com letra legível, né? Então o croquis você vai apresentar todos os detalhes, vai fazer croquis, né, com a indicação dos pontos visados, medições complementares e tudo que foi feito em campo, para que a pessoa que for fazer o processamento ou que for gerar os resultados, muitas vezes não é a mesma pessoa que foi para campo. Então, para eliminar essas falhas de comunicação, é sempre bom você ter esse procedimento, né, tanto de anotação quanto de geração e confecção de croquis, né, para você ter essa robustez aí da informação, né, que foi levantada em campo. O terceiro item aqui, né, correções ambientais, principalmente temperatura, pressão, umidade, né, esses fatores aí que vão mais influenciar lá no resultado, né, que podem influenciar de alguma forma no resultado. Correções ambientais devem ser sempre levantadas e analisadas para que erros grosseiros e sistemáticos sejam evitados ao máximo. Então sempre, né, anotar a temperatura, anotar as variáveis ambientais que você tiver lá no momento do levantamento, tá? Outra grande diferença que existe nesse tipo de levantamento são, obviamente, os equipamentos utilizados. Então, os equipamentos, né, a gente já mostrei lá a NBR no começo para vocês. Os equipamentos eles têm que atingir, né, eles têm que ser de precisão menor ou igual a mais ou menos 1 milímetro por quilômetro. Os equipamentos que possuem essa precisão aqui, menor ou igual a 1 milímetro por quilômetro, eles são de muito difícil acesso, né? São equipamentos geralmente bem mais caros e poucos modelos, né? Não existem muitos modelos com esse tipo de classificação. Porém, existem no mercado hoje em dia vários equipamentos com precisão de 1,5 milímetros por quilômetro. Então, é possível, né, dependendo da utilidade da aplicação, utilizar equipamentos de 1,5 milímetros por quilômetro. Então, você está ali com meio milímetro a mais do que a norma exige. Porém, né, a classe anterior seria de 3 milímetros por quilômetro, né, a classe precisão alta. Para a gente passar da precisão alta para muito alta, né, passou de 3 para 1 aqui. Então, a gente utilizando um equipamento de 1,5, né, a gente está mais próximo do muito alta do que do alta. Então, dependendo da aplicação, se não for uma aplicação que exija realmente um equipamento de 1 milímetro por quilômetro, né, devido à acessibilidade que existe no mercado para esse tipo de equipamento, é possível também utilizar equipamentos aí de 1,5. Então, alguns detalhes ainda sobre os equipamentos utilizados. O tripé, ele deve ter um peso mínimo de 6 kg, tá? Então é um tripé bem pesado, que é para justamente ele ter uma rigidez boa, né, para você colocar ele, quando você instalar o equipamento, você ter certeza que ele não vai ficar se movendo à toa, né? E outro detalhe do tripé é que ele tem pernas rígidas, né? Pernas não extensíveis. E aí tem essa foto aqui que eu tirei lá da nossa apostila, né? Se vocês prestarem atenção aqui, esse tripé ele não colapsa, né? As pernas dele são fixas. Então não tem as borboletas ali para ajustar a altura das pernas. Todo o nivelamento do equipamento é feito ajustando a distância das pernas ali de acordo com a posição do terreno, né? As miras deverão possuir nível de bolha circular para verticalização e ter escala convencional ou código de barras para nível digital gravados em fita de ínvar. Então a forma de leitura na mira ela pode ser tanto ótica, né, que seria esse modelo aqui, que você vai olhar no nível e fazer a leitura analogicamente, ou pode ser, né, a mira com código de barras que ela faz a leitura digitalmente, né? Então o próprio nível ele lê aquele código de barras e ele já vai te dar o resultado. A grande questão aqui desse tipo de mira é que elas são também rígidas, tá? Elas não são colapsáveis, então são miras bem grandes e pesadas, e aqui no centro, o local onde é feita a leitura é gravado em fita de ínvar, né? O ínvar é um material que dilata muito pouco, né? Então a variação de temperatura aí não vai influenciar tanto esse tipo de material, então por isso que é esse material que tem que ser utilizado na mira para nivelamento de precisão muito alta. Aqui uns detalhes, né? Antes do início dos trabalhos diários, todo instrumental deverá ser deixado sob condições comuns de trabalho. O que quer dizer isso?
você tem que tirar todos os equipamentos do escritório e colocar eles no local onde você vai efetuar o trabalho. Só que você não pode deixar isso diretamente sobre o sol. Você vai tirar esses equipamentos e deixar na sombra, só que no ambiente externo, onde você vai realizar o trabalho, né? Onde você vai fazer a medição. E aí você tem que fazer a medição da temperatura no local onde esse equipamento estava guardado e da temperatura no local onde você vai trabalhar. E aí existe o cálculo de um tempo que você precisa deixar esse equipamento na área externa para que ele se acostume, né? Para que ele dilate, ele sofra aquela dilatação inicial, né? Da variação de temperatura que vai ocorrer. Então, existe essa regra aqui, né? O tempo total será estimado pela relação de 2 minutos para cada grau de diferença entre a temperatura de armazenagem e do local de operação. Então, vamos fazer de conta aqui que a gente está, os nossos equipamentos eles estão guardados lá no ar-condicionado a 18 graus, tá? Então, todos os nossos equipamentos estavam dentro de uma sala lá, 18 graus, e eu vou para o campo lá, faço a medição de temperatura, lá fora está 28 graus. Né? Então a gente tem aqui uma diferença de 10 graus entre o escritório e o campo, né? 10 graus, e aqui a regrinha, né? 2 minutos para cada grau. Então, 2 minutos para cada grau daria 20 minutos, o tempo que eu tenho que deixar esse equipamento aclimatando ali na sombra para ele se acostumar, né, com aquele ambiente externo e sofrer aquela dilatação inicial, tá? Um último item aqui, no início de cada dia de trabalho deverá ser verificado o fator de colimação. Aí o fator de colimação ele é determinado através de uma verificação que existe no documento do IBGE. Essa verificação ela é utilizada pelos fabricantes e você vai encontrar esse tipo de informação lá no manual do fabricante do instrumento. Então você vai pegar o manual do teu equipamento e vai ver como que você faz essa determinação. Beleza, pessoal? Como eu já falei, tem mais detalhes lá na nossa apostila sobre esse assunto. Não deixem de olhar lá. Aqui para a aula de hoje era isso. E se vocês ficarem com dúvidas, podem entrar em contato ou comigo ou com os outros professores aí, que a gente está disponível aí para tirar qualquer dúvida de vocês.